Bom dia, meu nome é Rúbia Prado Motizuki, sou promotora de justiça da comarca de Andradina, sou titular da primeira promotoria, tenho atribuição na área da saúde pública. Eu vim aqui para esclarecer e tirar algumas dúvidas, principalmente porque eu recebi diversos vídeos divulgando algumas notícias que não são verdadeiras e que podem atingir e influenciar, podem não, né, que com certeza estão influenciando os nossos moradores. Então eu vim aqui porque eu estou acompanhando de perto, pessoalmente, todos os dias, a todo momento, tudo o que está acontecendo em relação ao combate à epidemia de coronavírus. Todas as providências que poderiam ser tomadas nós fizemos. Podem ter certeza que há uma equipe nos bastidores trabalhando arduamente, incansavelmente para proteger a nossa população. E saibam, é um trabalho muito difícil. E fica muito mais difícil ainda quando pessoas, como que eu posso dizer, atrapalham, né, e divulgam de forma contrária as nossas diretrizes baseadas em dados oficiais. Então é por isso que eu me senti na obrigação de vir aqui e esclarecer a população de Andradina sobre o que está acontecendo em Andradina. Vamos lá. O primeiro esclarecimento que eu quero dar é em relação aos testes. Há um vídeo circulando dizendo que os testes não vêm, que nós estamos escondendo os testes, que a prefeitura está escondendo o teste, que alguns negativos, pessoas fizeram exames e que Três Lagoas, enfim, tem mais testes e resultados do que nós. E outro vídeo também circulando, dizendo que como Andradina não tem nenhum caso, nós tínhamos que voltar à normalidade. Primeiro ponto, nós não temos nenhum resultado de teste realizado de coronavírus ainda. E não é culpa de ninguém. Os testes foram realizados, o resultado não veio, tá? Os testes foram encaminhados para o laboratório Adolfo Lutz, porque é o laboratório credenciado do estado de São Paulo. Tinha que ser enviado para lá. Era o laboratório que estava credenciado. E eles não estão vindo, tá? Porque o sistema está colapsado, não tem. Os laboratórios, eles não estão dando conta. E não é um problema isolado de Andradina. Diversos municípios não têm. Alguns municípios estão divulgando resultados. Sim, alguns municípios estão divulgando os resultados porque eles possuem, né? Algumas pessoas fizeram testes em laboratórios, em hospitais particulares, pessoas de alto poder aquisitivo, pessoas que chegaram do exterior, pessoas que tiveram contato com pessoas que viram do exterior, principalmente no início dessa pandemia. Nós sabemos, por meio de redes sociais, diversos artistas, diversas pessoas, influenciadores digitais fizeram os testes no Albert Einstein, mas não é a nossa realidade, tá? Então não vamos trabalhar com isso. Nós não temos condições de pagar por esses testes. E saibam, inclusive estes hospitais e estes laboratórios, na data de hoje, também estão encontrando problemas, porque a demanda é muito grande, tá? Então, não temos testes e não é culpa de ninguém. É culpa do coronavírus, que tem uma transmissão muito rápida, né? Uma virulência muito grande, potencialmente transmissível, então nós não temos controle. O sistema de saúde não está preparado para isso. E precisamos lembrar que os laboratórios não fazem só teste de corona, nós estamos numa fase também de uma crise de dengue, de H1N1, então diversos outros exames precisam ser realizados, tá? Então os exames não chegaram, não tem negativo, não existe exame de sangue negativo, o exame de sangue não é feito para detectar coronavírus, ponto. Segundo ponto, o fato de não ter confirmação não significa que nós não temos casos, tá? Pelo contrário, nós temos vários suspeitos e a gente não tem como quantificar, ainda que venham os resultados, é impossível quantificar porque não foi possível testar todo mundo, nós não temos testes. A orientação agora da Secretaria de Saúde estadual, do Ministério da Saúde, é que sejam realizados exames clínicos, porque não tem teste para todo mundo, tá?
O governo federal adquiriu alguns testes, mas eles ainda vão chegar e a previsão para o final de abril. Eu não sei se vão lembrar da gente, porque nós estamos tão distantes. E como eu disse, os resultados não chegam até nós, então a gente não pode brigar porque nós temos tantos casos. E tudo isso complica a situação de Andradina. É por isso que aqui em Andradina nós precisamos nos unir. Nós estamos muito longe dos grandes centros. Nossa cidade é pequena, nossa comarca é pequena. Se todo mundo fizer o seu papel, nós vamos conseguir. E assim, ninguém tem interesse em paralisar a cidade por muito tempo. Pelo contrário, nós estamos agindo agora em que nós não temos um surto, em que nós não temos um caso, para que não tenhamos. Para que a gente não esteja preparado para quando vier pacientes de coronavírus. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, Andradina, uma cidade pequena, nós temos como hospital de referência a Santa Casa. A Santa Casa é o hospital de referência de toda a região. Referência significa, se a gente precisa de um tratamento de alta complexidade, de nível 3, UTI, né, uma internação mais grave, é para Andradina que vai. É para Santa Casa de Andradina que vai. Então, deixa eu explicar para vocês. Lá na Santa Casa de Andradina, nós temos 10 leitos. Esses leitos estão 10 leitos de UTI, tá? Esses leitos estão ocupados. Esses leitos estão ocupados com pacientes outros, não são coronavírus. E desses 10 leitos, apenas 6 têm respiradores. E esses respiradores, como eu já disse, estão ocupados. Ou seja, para onde vai um paciente de coronavírus que precise de respirador ou esteja em situação grave no nosso município? Se vier de Castilhos, se vier de Mundurutinga do Sul, Nova Independência, parece que agora outros municípios também terão como referência a Santa Casa de Andradina. Para onde vão esses pacientes? Então, assim, a gente não precisa de um número muito grande para deixar o nosso hospital em crise. Aí todos me perguntam, tá, mas ninguém adquiriu mais respirador? Sim. A Santa Casa alugou outros respiradores, 5 respiradores. A prefeitura também alugou 5 respiradores. Esses respiradores ainda não chegaram, tá? Então, nós não temos ainda respirador disponível. E não é só um respirador. Nós precisamos do respirador, do monitor, dos cabos, da equipe de saúde trabalhando, da enfermeira, do fisioterapeuta, do médico intensivista. Mas a Santa Casa tem. Não tem, sabe por quê? Porque a equipe, ela tem que ser uma equipe outra. A equipe que atende coronavírus não pode atender os outros pacientes. É por isso que a prefeitura está montando o centro de coronavírus, está se mobilizando para isso. Porque precisa de um centro isolado, para que os pacientes suspeitos de coronavírus tenham uma porta de entrada única, um atendimento por uma equipe única. E os casos sejam estabilizados por meio desses respiradores. Ou seja, precisamos de tempo. Precisamos que esses aparelhos cheguem até o nosso município. Precisamos montar esses aparelhos. Precisamos nos preparar. Por quê? Porque se hoje houver uma contaminação em massa e pessoas precisarem de atendimento médico, elas não terão. E assim, não é um número muito alto de pessoas. 2, 3, 4, se aparecerem hoje em situação grave, precisando de respiradores, nós teremos uma situação crítica. As pessoas internadas até agora com suspeitas de corona não utilizaram respiradores. Graças a Deus não foi necessário. Essa é a nossa realidade. E saibam, os particulares, os conveniados e o SUS, estamos todos juntos nessa. Os leitos serão repartidos, são os mesmos, e os respiradores também. Então não ache que por você ter uma situação privilegiada, você vai estar à frente de terá um respirador reservado. Não terá. Então essa é a nossa realidade, nós não temos condições de atender eventuais pacientes em estado grave. 2 pessoas internadas no hospital, o número foi atualizado esta manhã. 3 pessoas, deixa eu até
dizer para vocês, hoje é dia 27 de março, sexta-feira, então eu estou dizendo esses números, porque eu não sei por quanto tempo esse vídeo pode rodar. Então, 27 de março, até hoje, 3 pessoas foram internadas e receberam alta e continuam com o tratamento em suas residências e precisam fazer um isolamento social. Isolamento, tá? Além dessas 3 pessoas, hoje, internados com suspeita de coronavírus, nós temos 3. Uma pessoa idosa de 83 anos, uma criança de 9 anos e uma gestante de 36 anos de idade. Então, nós temos uma criança, um idoso e um adulto, tá? Internados hoje com suspeita de coronavírus. Esses pacientes estão bem. Estamos orando para que eles continuem bem e que possam logo retornar aos seus lares e continuar o tratamento em suas residências. Agora, eu quero pontuar mais uma questão e pedir a colaboração de todos. Por quê? A gente não tem resultado, mas isso não indica que nós não temos casos. Várias pessoas, eu digo várias, pelo menos 4 identificadas até a data de ontem, estavam em isolamento social, não é quarentena como nós, estavam em isolamento porque eram considerados suspeitos de coronavírus e precisavam permanecer em suas residências. E saíram de suas casas para diversos outros lugares no município. Algumas delas estavam nos supermercados. E não é uma, algumas delas. As equipes da vigilância epidemiológica, quando retornam às residências para acompanhamento desses pacientes, para notificação desses pacientes, não os encontram em casa. Ou seja, essas pessoas saem e colocam em risco toda a população. O coronavírus, todos sabem o risco dele, qual é o problema? Que ele se transmite de uma forma muito rápida e muito fácil. Se a pessoa receber, se ela for uma pessoa saudável e ela receber um tratamento adequado, ela vai ficar bem. Mas o problema é, nós não temos estrutura para oferecer este tratamento adequado. E as pessoas não precisam morrer. Estamos tendo surto de dengue, há mortes de dengue. Estamos tendo surto de H1N1. Pessoas estão morrendo também de H1N1. Nossos hospitais, nossa Santa Casa não atende só corona. Nós não temos contingente, nós não temos condições de dar um atendimento adequado para todos. Corona, H1N1, dengue e diversos outros, os acidentados, os infartados. As pessoas que possuem câncer. Essa é a nossa realidade, é a Andradina. A Andradina não precisa de 1000 pessoas para sofrer uma crise no sistema de saúde. A Andradina não precisa de 100 pessoas, de 50, de 30. No momento, nós não temos condições de cuidar dessas pessoas. A quarentena é necessária para que possamos nos preparar para que a curva abaixe, para que as pessoas não sejam contaminadas todas ao mesmo tempo. O coronavírus vai existir, mas se for de uma menor intensidade, nós podemos cuidar dele. Talvez nunca de uma forma satisfatória, como não é na dengue, não é na H1N1, mas sem crises. Sem onde enterrarmos os nossos pacientes, os nossos munícipes. Então, vamos falar sobre o sistema econômico. Eu sei que muitos estão preocupados. Eu também estou. Eu sei que muitos estão em suas residências sem poder produzir e ganhar o suficiente para sustentar suas famílias. Só que eu acredito que se todos aderirem, se todos ficarem em suas residências no período da quarentena, que não é um período de 40 dias, gente, é um período de 2 semanas, né? Um decreto prevê dia 5, o estadual prevê dia 7 de abril. Daqui uma semana. Vamos ficar em casa, está terminando. Vamos fazer o nosso papel assim como já estamos fazendo. Já está tão difícil neste período, já começamos, vamos terminar, vamos fazer bem feito. Porque se nós fizermos
Com certeza nós vamos colher os frutos lá na frente. E depois, antes da primeira quinzena de abril, vamos todos voltando à normalidade de uma forma racional, de uma forma devagar, né? De uma forma lenta, tomando providências, tomando medidas de higiene, cuidando de uma forma diferente, fazendo um procedimento adequado. Eu vi pessoas comentando, se nem no Japão fechou, se nem o Japão fechou, por que Andradina tá fechando? Pessoal, eu morei no Japão, eu posso dizer, assim, né, com propriedade. No Japão, ninguém entra com sapato em qualquer estabelecimento comercial. Assim, a gente não troca de roupa numa loja utilizando os nossos sapatos. Tá? Antes de chegar num trocador, você troca de sapato. Antes de você entrar em qualquer residência, você troca de sapato. Antes de você entrar em qualquer clínica da área da saúde, você troca o sapato. Você veste um equipamento de proteção individual. Qualquer pessoa acometida de uma gripe ou de qualquer doença usa uma máscara em proteção ao outro, tá? Para não transmitir ao outro, já mantém um distanciamento social. Ninguém vai em um restaurante e come antes de lavar as mãos. Nos próprios restaurantes você recebe água para lavar as mãos antes de comer. O que eu quero dizer? A cultura é diferente, é muito mais fácil conter. E o Japão parou, sim, o Japão está pedindo quarentena. E diversos outros países, mas como eu disse, eu não vou aqui falar do mundo. Eu não vou falar aqui de outros municípios. Eu vou falar aqui de Andradina. E é isso. Andradina não tem condições de atender neste momento 20 pacientes, 10 pacientes ao mesmo tempo. Ainda não temos nenhum equipamento. E é isso que queremos. E eu quero voltar à normalidade, sim. A nossa economia não pode parar, nossos comerciantes não podem parar. E quem está trabalhando hoje, saibam, recebo diversas denúncias, pelo amor de Deus, para a minha empresa, eu não quero sair de casa, meus pais são idosos, eu tenho asma, eu tenho uma filha que tem problema de sinusite alérgica grave, constante. E as pessoas que estão trabalhando, elas querem parar porque elas estão com medo. E as pessoas que estão paradas, elas querem voltar porque elas também estão com medo. Eu sei que muitas pessoas vão passar por necessidades e dificuldades, mas eu preciso que vocês parem agora para que a gente volte à normalidade. Porque se nós não pararmos agora, e se vier esta crise, nós pararemos por tempo indeterminado. Com a diferença, nós pararemos sem ter data certa para voltar. Nós pararemos e pessoas morrerão. Nós pararemos e nosso sistema de saúde não vai atender. Não é só corona, não vai atender ninguém, porque ele vai estar sobrecarregado. Então nós não podemos dar chance para essa crise acontecer no nosso município. Ainda que você tenha condições de pegar um avião e ir para outro local, de pegar um carro e ir para outro local, ou colocar um respirador na sua residência, pense no próximo. Pense que 95% dos munícipes de Andradina precisarão do atendimento da Santa Casa. E eu sei que se você não é do risco, do grupo de risco, você está se sentindo confiante para sair, saiba, nós temos uma criança e uma grávida, um adulto de 36 anos internado. O vírus não é o mesmo da China, ele já sofreu algumas mutações. E pensando nisso, eu vi também um vídeo dizendo que esse vírus ele não sobrevive a uma temperatura acima de 22 graus. Mentira. Tá? Fake news. O corpo humano ele tem uma temperatura média de 36 graus e ele fica. Então, assim, ele sobrevive. Nós temos morte em todos os estados, em todas as regiões, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte, todos temos casos de coronavírus, né? Não dá para acreditar. Eu falei assim, uma simples gripe não adia uma Olimpíada. Uma simples gripe, eu vi essa frase e faz bastante sentido. Não fecha todas as unidades da Apple nos Estados Unidos. Uma simples gripe não fecha o maior parque da Disney nos Estados Unidos, que é na Flórida, que é em Orlando, que tem um clima exatamente como o nosso. Nós já tivemos morte no Nordeste, nós tivemos casos em Fortaleza, Salvador. Então, não acreditem
E outra, se o frio contribui, nosso inverno está chegando. Mais um motivo para nós respeitarmos essa quarentena, para nós ficarmos mais uma semana em casa. É uma semana, tá? Por favor, contribuam, façam a sua parte. Vamos livrar Andradina desta crise, que com certeza vai afetar sim a nossa economia, que vai afetar sim o nosso comércio e principalmente tirarão vidas, não só de pessoas de coronavírus, mas outras também que não conseguirão atendimento médico. Obrigada, saiba, estou fazendo o possível, incansavelmente, estou trabalhando bastante, estou acompanhando de perto todas as medidas em relação ao coronavírus. Deus abençoe a todos.